Ah, é. Tá, aqui apareceu como gravando. Gravando. Show. E agora eu vou gravar no meu celular aqui também. É só tu que grava e daí tá gravando a gente tudo, né? Isso. E agora eu vou bater palma aqui. Isso. Aí, Muito bem. coisa linda. Tá, então tá. Vamos começar então. Primeiro, gostaria de agradecer a presença do John aqui, também do Gui. John, queria que tu te apresentasse, dizer quem tu é e o que tu faz e por que tu tá aqui também. Beleza. Eu sou o John Schmidt, eu sou publicitário, eu sou um dos fundadores da Mark, que é uma agência de marketing digital de Novo Hamburgo. A gente atende o Brasil e clientes fora do Brasil também. E estou aqui hoje a convite do Guilherme da Sola para a gente conversar sobre marketing digital e o impacto, qual é a relevância dos vídeos em campanhas e outras ações de modo geral. Buenas, eu sou o Guilherme, já sou figurinha repetida aqui no nosso podcast, né? Sou sócio da Sola e diretor de cena. Até esse episódio, na verdade, ele era para ser gravado em estúdio, como os outros que a gente sempre fez, mas dadas as circunstâncias aí, tá todo mundo, cada um da sua casa aí, gravando em quarentena, né? O importante é manter o conteúdo rolando, né? E não parar. E então, assim, ó, para um leigo como eu, John, o que é marketing digital? Pô, resposta desafiadora. Cara, marketing digital seria tu trabalhar o marketing através de plataformas digitais, tá? Qual é a grande diferença do marketing tradicional para o marketing digital, digamos? Acima de tudo, a condição de medir o que está acontecendo. Então, talvez eu estou indo lá para o final do processo, mas que explica muito bem o início. Porque através do marketing digital a gente consegue atingir, impactar as pessoas de uma forma mais segmentada, tu consegue definir melhor o público, tu consegue entregar coisas para quem está procurando aquilo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tu consegue ter uma rápida ação para ajustar né, as ações. Por exemplo, imagina assim, pô, vou iniciar uma campanha de espalhar outdoor por toda a BR, né? E aí eu faço um investimento de 1.000 milhões e primeiro eu não sei medir o que está acontecendo, né? Eu não consigo enxergar com clareza qual é o resultado que essa ação está gerando, né? Os resultados que essas ações estão gerando. E caso eu identifique alguma falha, um ruído, eu tenho uma complexidade muito maior para mudar essa estratégia. Imagina, por exemplo, trocar as lonas, né, de vários outdoors, né, por exemplo, numa BR, alguma autoestrada, alguma coisa. Já no marketing digital é diferente. Tu consegue, com uma rapidez muito grande, entender o que está acontecendo. Te possibilita também fazer muitos testes. Então, tu pode, inclusive, para uma mesma campanha, rodar a página de destino, rodar páginas diferentes e perceber, tá, mas funciona mais isso, funciona mais aquilo. Tu consegue medir, estabelecer um funil de conversão. Então, tu pega diversas etapas desse funil e vai percebendo, tá, quem foi impactado pela campanha, daqueles que foram impactados, quem clicou na campanha, quem clicou foi para uma landing page ou para o site, efetivamente fez alguma coisa, clicou em algum botão, se interessou em algum conteúdo, quanto tempo ficou nesse site, e aí finalmente jogar para uma página de conversão e efetivamente vender. É bem importante entender que vender ou converter não necessariamente é fazer uma venda final, né? Muitas vezes o que a gente fala talvez eu vou falar várias vezes aqui, conversão. Muitas vezes uma conversão é tu captar o e-mail de uma pessoa, uma conversão é tu captar o número de celular, uma conversão é tu permitir que a pessoa baixe um material teu, um e-book, assista um vídeo. Então, dentro de um funil existem várias etapas de conversão. Claro que o estado da arte, né, o objetivo final é a conversão final, que é efetivamente a pessoa pagar por algo, colocar a mão no bolso, que é a maior validação existente. Sim, não só o clique, né, da campanha, mas... Então, em resumo, assim, acho que o principal valor que o marketing digital gera versus o marketing tradicional é a condição de medir o que está acontecendo e rapidamente tomar ações para melhorar, para otimizar essas ações. Acho que o principal ponto é a obtenção de dados, né? Hoje, assim, toda marca ela tem que
aprender a gerar os dados e analisar esses dados. Uhum. Então, isso, como tu falou, né, isso vai ser é uma constante. Vai testando o que funciona, o que não funciona, vai adaptando enquanto a coisa vai rolando, né? Exatamente. Seria, então, essa flexibilidade, né? Tipo, tu conseguir transitar, né, de campanhas ou de estratégias muito mais rapidamente, né? Do que Também seria no marketing tradicional. Exatamente. Assim. E o marketing digital ele é muito louco, assim, pela quantidade de informação e a necessidade de estar sempre se atualizando, sabe? Uhum. Seja porque cada vez surge alguma ferramenta nova, seja porque cada vez as ferramentas mais utilizadas, por exemplo, no Facebook, Instagram, as ferramentas de publicidade do Google, também exigem que tu esteja sempre te atualizando, eles estão toda hora lançando recursos novos. Eu falei muito aqui em campanhas pagas, mas existem outras estratégias mais orgânicas, tipo o SEO, que é a questão de posicionar um site nos resultados de busca do Google. Isso só o SEO à parte é uma ciência, é algo que tu tem que estar toda hora entendendo e testando e aprendendo, porque o Google ele não te entrega um manual, assim, um checklist, um passo a passo de como posicionar um site no Google. E bem pelo contrário, ele mais fica atualizando seus algoritmos para complicar o nosso trabalho, né? Então, se a gente for pegar cada uma das áreas, campanhas pagas, e-mail marketing, redes sociais, SEO, etc., cada um é um universo à parte e uma necessidade de estudo específico, assim, e especialização. Sim. E não tem muito, a gente vê, às vezes, a internet tem vários conteúdos que trazem meio que forma de bolo, né? Mas como a gente tem muita ferramenta dentro do marketing digital, acho que para cada marca vai funcionar uma e de repente a outra não funciona, né? Exatamente. Mas, por exemplo, o SEO é uma que vale para todo mundo, né? Para todas as marcas, né? Ou tu acha que não? Sim, o SEO vale para todas as marcas, todos os segmentos. Para mim, assim, e para mim, inclusive para a agência aqui, para a marca, até a gente começou sendo uma agência só de SEO. Só para dar um pouquinho mais de detalhe, né? O que é o SEO? É uma sigla SEO e significa Search Engine Optimization, ou seja, otimizar o teu site para os resultados de busca do Google. Ou seja, de que forma eu posso falar para o Google o quão relevante o meu site é para colocar o meu site numa posição em destaque frente a outros sites. Por exemplo, se vocês digitarem hoje Marketing Digital Porto Alegre, a marca está em primeiro nos resultados orgânicos, tá? Tipo assim, tu botar Marketing Digital Porto Alegre, vão ter primeiro lá no topo do Google, nos resultados do Google vão ter alguns anúncios, depois vai ter um mapa, que daí ele busca os resultados mais próximos de onde tu tá, e aí logo abaixo, o primeiro resultado orgânico é a marca. A gente está no mínimo há 2 anos nessa primeira colocação. Primeiro detalhe, a nossa agência não é em Porto Alegre, nós somos em Novo Hamburgo. E segundo, somos uma agência relativamente nova, a gente está no 5º ano agora, e passamos à frente de agências com muito mais estrada, assim. Por quê? Porque a gente sabe todos os recursos necessários no ponto de vista de tecnologia, de conteúdo e de popularidade para conseguir transmitir essa mensagem para o Google. Essa questão de estar bem posicionado no Google significa assim, eu estou sendo encontrado por quem está me procurando. Se a pessoa coloca, serviço mecânico em Novo Hamburgo, vamos falar agora de um negócio local. O cara que se posiciona em destaque nos resultados de busca do Google, ele tende a ter um maior volume de cliques. Ainda respondendo a tua pergunta, Gui, claro que tem alguns negócios que o fator indicação, o fator pessoal conta muito, né? Um advogado, por exemplo, é muito importante ele também construir em paralelo uma autoridade. Ele estar posicionado no Google é importante, ele vai trazer visibilidade e pode ser um ponto de partida, por exemplo, né, no caso do advogado, para ele desenvolver uma autoridade através de conteúdo, através de posicionamentos na internet. A pessoa vai criando um certo relacionamento até decidir contratar, porque um advogado, por exemplo, é uma profissão que exige um estabelecimento de uma grande confiança, etc. Mas eu não vejo assim um negócio que possa dizer para mim, eu não preciso estar bem posicionado no Google. Eu acho que tem níveis diferentes, né?
relacionamento venda B2B, venda B2C, independentemente do que for, acho que sempre é importante estar presente no Google, porque a gente, através de ferramentas, a gente percebe o quanto as pessoas procuram e buscam soluções no Google. A gente fala Google, tá? É porque ele detém quase 99% das buscas. Então, sim, existem outros buscadores. Bing, por exemplo, mas a gente fala Google e generaliza como buscadores porque realmente é o que mais tem procura. E assim, né, tipo, pelo que eu estou entendendo, o marketing, ele vai facilitar tu encontrar o teu público, o público que quer consumir, não ser um público geral, né? Porque, que nem o exemplo que tu deu do outdoor, tu não sabe quem tá passando naquela BR, pode ser que teu público não esteja passando ali, e então não vai ser efetiva essa campanha. Uhum. E no marketing digital tu vai conseguir direcionar para o público que tu quer atingir. Seria isso? Seria também esse... Exatamente, e não só atingir, mas também conseguir fazer uma estratégia onde todas as ações estão, de certa forma amarradas, sabe? Por exemplo, em muitos casos, contratação de uma produtora de vídeo, no caso da Solo, contratação de uma agência, ou contratação do advogado, como eu comentei, são raras as vezes em que a pessoa toma uma decisão já num primeiro contato. É uma venda complexa, tu tem que transmitir valor, tu tem que transmitir confiança, a pessoa orça com várias empresas primeiro. Então, o legal do marketing digital é que tu consegue amarrar diversas ações, tá? Então, por exemplo, digamos, o cara procurou no Google, clicou no nosso link, caiu no nosso site, depois ele vai para as redes sociais, ele vê um banner, algum vídeo, algum conteúdo de blog da marca, ele volta para o site, depois ele pesquisa alguma coisa no YouTube, está rolando um vídeo, está rolando alguma coisa relacionada a nós, depois ele vai para o LinkedIn e tem daqui a pouco algum comentário, alguma nota, alguma coisa interessante de alguém da marca, e aí a gente vai de uma forma presente em vários canais, conseguindo construir essa autoridade. Então, um outro grande diferencial do marketing digital é tu conseguir, de diversas formas, impactar aquela pessoa e se tornar presente no dia a dia. Até alguns segmentos, é comum, assim, por exemplo, num segmento mais B2B, ou seja, que o meu cliente vende para outra empresa, o meu cliente fala, não, mas eu não preciso estar no Facebook, eu não preciso estar no Instagram, porque o meu cliente não está no Instagram. Talvez o teu cliente pessoa jurídica não está no Instagram, o teu cliente pessoa jurídica não está no Facebook. Mas aquela pessoa que em algum momento vai tirar uma folga, vai chegar no fim do dia em casa, ele vai entrar no Facebook, ele vai começar a pesquisar algumas coisas, ele vai começar a ver atualizações dos amigos, de marcas que ele gosta, e em algum momento a gente pode conversar com ele respeitando a linguagem daquele canal. Né? Sempre de acordo com como as marcas precisam se comunicar no Face, as marcas precisam se comunicar no Insta. Eu acho legal comentar também tu tá falando dessa estratégia de remarketing, né? Isso. O cara que pesquisou o site de algum serviço, tu deu o exemplo de advogado, né? Por exemplo, pesquisou, caiu em alguma empresa ali, no momento que ele acessou o site daquela empresa, automaticamente a gente já captou o dado daquela empresa, daquele usuário, e depois a gente vai impactando ele com publicidade. E tem uma questão, né, de tentar nunca ser evasivo, né? A gente tentar sempre trazer um conteúdo, pode ser um vídeo, pode ser um artigo de blog, alguma coisa assim, que seja um conteúdo interessante, que não fique só aquela coisa de compre, 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 né? Acho que isso também é uma questão muito própria do marketing digital, né? Que vem da natureza do marketing digital, de trabalhar muito com conteúdo, né? Por exemplo, assim, só trazendo alguns exemplos de remarketing, eu acho que é legal complementar o que o Gui falou, que é o seguinte: primeiro, quem aqui nunca, sei lá, pesquisou no Netshoes um tênis da Nike e depois foi pro Google ou foi para as redes sociais e começou a ser perseguido para aquele tênis da Nike, né? Isso é remarketing. Ou seja, de forma técnica, assim, a gente guarda no histórico de navegação da pessoa uma informação e aí a gente consegue reimpactar essa pessoa toda vez que ele acessar a partir daquele dispositivo ou através
né, estando logado, por exemplo, na conta do Facebook em dispositivos diferentes, etc. O remarketing ele é muito utilizado nessa estratégia compre, 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 né, que o Gui trouxe muito bem, e que é o que muitas empresas também precisam evitar. Então, é possível utilizar uma ação de remarketing para uma camada um pouco mais institucional, sabe? Tipo, eu entrei no site da Solo para entender os trabalhos que eles fazem. E depois, quando eu for nas redes sociais, eu posso automaticamente ser impactado por um post de blog da Solo explicando um pouquinho mais detalhes sobre algum trabalho que eles fazem, ou compartilhando um portfólio de um cliente. Ou eu posso entrar no Clicker RBS, por exemplo, no banner lá no topo, ter alguma comunicação da empresa, mas uma esfera mais institucional. Então, é possível trabalhar com remarketing sem ter essa pegada tão agressiva. O tempo nos ensina, né? Eu tenho um cliente que, há um tempo atrás, a gente tinha uma verba bem interessante e a gente fazia muito anúncio no YouTube de forma muito recorrente. Chegou um ponto de um consumidor final, assim, chegar e escrever nos comentários do vídeo: por favor, parem de exibir esse vídeo, eu não aguento mais. Aí a gente comete esses erros e aprende com esses erros, né? Sim. Então, naquele momento, a gente pensou, acho que a gente tem que respeitar um certo limite e tem que colocar um limite de recorrência, ou seja, vamos mostrar 3 vezes o vídeo para esse cara e deu, vamos mostrar 5 vezes, ou vamos fazer uma sequência de vídeos, mas não vamos atazanar o cara pro resto da vida dele com o mesmo vídeo, né? Senão o cara vai ter pesadelos e vai... Mas aí... aquela história, varia de marca para marca, de repente vai ter uma marca que por exemplo, tu deu exemplo de um marketplace de venda de, sei lá, sapatos, né? Talvez aquilo ali, o compre funciona, né? Aquela mais agressiva pode funcionar, mas não vai funcionar para outra marca. Então, é aquela coisa, depende muito do segmento, depende muito da marca, propósito de marca, enfim, vários orientadores, né? Exatamente. A gente tem que entender o estágio de compra que a pessoa está, né? Por exemplo, vamos ir para alguma área completamente diferente agora, não falamos ainda. A área da saúde, vamos pegar um exemplo de uma clínica odontológica. Se a pessoa entra no Google e vamos pegar, por exemplo, implante dentário, que é um segmento para um público específico que resolve alguns problemas específicos. Se a pessoa entra no Google e escreve implante dentário dói, ele está lá no início do processo, ele está considerando, ou até vamos voltar um pouco. Primeiro o cara que procura, o senhor e a senhora que botam o que é implante dentário, quais os benefícios do implante dentário. Porque alguém chegou a cogitar para ele, uma vizinha que já fez, mas o que é isso? O que é um implante dentário? Aí ele se informou o que é. Ele começa a considerar, será que eu preciso fazer? Quando ele começa a considerar a possibilidade de fazer, porque ele percebeu que vai resolver um problema dele, ele pode criar outras objeções. Será que o implante dói? Será que não dói? Então, existe muita busca por implante dentário dói. Depois disso, depois que ele entendeu o que é a solução para ele, ele vai começar talvez a pesquisar algumas clínicas odontológicas, e até ele vai chegar a um ponto de contratar ou marcar uma consulta. Então, o legal é assim, nessa questão das palavras-chave e o que as pessoas buscam, existem N ferramentas na internet que nos possibilitam entender o que as pessoas estão procurando. O próprio Google oferece ferramentas desse nível. Então, assim, nada é feito a partir do achismo. Assim, eu acho que as pessoas procuram isso, eu acho que as pessoas procuram aquilo. Então, a gente, dentre, né, as estratégias de SEO, que é para construir um site, ou dentre as campanhas no Google, as palavras-chave que são escolhidas são de acordo com o que as pessoas estão buscando. E sempre tem que ter essa clareza, mas em que estágio, né? Esse é um conteúdo mais para nós vamos responder se implante dentário dói ou não na página de venda, né, ou na página de agendamento, ou num post de blog, por exemplo. Então, o funil e o esclarecimento de dúvidas, eles vão estar diretamente relacionados com o tipo de busca que as pessoas estão fazendo. E em que nível tá esse direcionamento, assim? Perguntando assim, porque para mim é uma coisa curiosa, assim, tipo, eu tenho um anúncio específico para mim, tá nesse ponto de cada pessoa, ela vai ter um anúncio específico para ela, ou um grupo de pessoas, ou que nem tu falou, esse exemplo da palavra-chave que unifica essas pessoas. Como é que tá funcionando essa separação, assim, para te encontrar esse público? Sim, esse tipo de refinamento ele pode ser feito e pode se dar um direcionamento muito específico, assim,
pessoas ou grupos de pessoas ou segmentos específicos. Depende muito da ferramenta e dos recursos da ferramenta. Né? É muito amplo, assim, mas por exemplo, no Facebook é possível não só tu trabalhar com um público específico, como tu consegue, a partir do momento que tu conseguir identificar esse público, ele tem um recurso de segmentação que é chamado de lookalike, que tu pega todas as pessoas que têm um público, que tem um perfil semelhante a esse público que, digamos, tu já conhece. Então, porque muitas vezes, daqui a pouco, se tu tá rodando uma campanha, tu tem um volume de tráfego baixo no teu site, e tu começa a juntar, sei lá, 10 pessoas por dia, tu tem um público muito pequeno ainda para rodar uma campanha de remarketing. Mas com esse recurso de lookalike, tu consegue ampliar consideravelmente a tua lista baseado naquelas informações e aumentar o teu público para buscar uma maior efetividade. E a gente pode entrar também a gente comentou um pouco antes ali, a questão do vídeo, né? Aonde entra o vídeo dentro do marketing digital, assim, o que tu enxerga ele, assim, como uma ferramenta do marketing digital que pode potencializar a efetividade das campanhas? Beleza. Assim, eu, Henrique, acredito que a gente esteja há bastante tempo já recebendo, assim, sendo impactado por muita coisa na internet, né? É muita informação, é muita marca se posicionando, é muita coisa. E eu acho que, sei lá, eu não sei quanto a vocês, mas eu não entro, por exemplo, no Facebook para ver propaganda. Eu não entro no Instagram para ver propaganda. Mas eu sou impactado e algumas propagandas me chamam a atenção. Eu acredito que o vídeo ele é um dos principais recursos. Acho que o recurso audiovisual como um todo, assim, mas o vídeo, seja o vídeo com uma imagem captada, né, o perito que o Gui pode falar melhor depois, mas seja uma animação, a partir do momento que a gente consegue trabalhar com elementos visuais, com movimento, e uma pegada diferente, inovadora, tende a chamar mais a nossa atenção do que simplesmente uma foto com uma frase, por exemplo. Então, eu acredito que o vídeo, em qualquer que seja o formato, é um recurso muito forte para chamar essa nossa atenção, primeiro ponto. E o vídeo, vamos tentar não só entender o vídeo como uma publicidade, né? Vamos entender o vídeo como uma história que uma marca pode contar, como um conteúdo que uma marca pode trazer. Existe até o termo advertorial, que é uma mistura de ad, que é anúncio, com me ajuda a traduzir o vertorial ali, alguém? Deu uma falha aqui, mas assim, tipo assim, é unir conteúdo. Hoje é o dia do jornalismo e se algum jornalista está me escutando aí vai me criticar, mas falhou a palavra, né? Mas assim, é tu conseguir trabalhar um conteúdo, algo relevante, com uma pegada de conteúdo, mas que por trás, na verdade, é uma ação de publicidade, paga. Né? Você está falando de um editorial, né? Editorial. Isso aí. Advertorial seria uma mistura de advert e editorial. Editorial é muito trabalhado com influenciadores, né? Eu acho que o Guilherme ia me ajudar aqui. Tá? Sei lá, um neologismo, é um termo em inglês, não sei o quanto ele é usado aqui em português, mas lá fora se usa bastante, que é uma forma de tu trabalhar anúncio, ou um editorial, ou um conteúdo mais profundo, mas que ele é impulsionado, que ele é trabalhado em formato de anúncio. Então, muitas vezes tu tá lendo uma página ali, tu vê uma notícia que para ti é uma notícia, mas na verdade é um anúncio. Tem uma marca por trás, né? É um conteúdo, é um anúncio vestido de conteúdo. E ele realmente pensa em pessoas que estão lá no topo do funil. Então, primeiro, enfim, entendendo o que tá rolando. E muitas marcas fazem isso, né? Muitas marcas hoje sabem trabalhar o recurso audiovisual para trazer alguma história, para contar alguma coisa sobre a marca, sobre um personagem, para realmente mexer e criar um certo relacionamento com as pessoas. Acho que cada vez mais as marcas estão indo para um caminho de uma publicidade voltada mais a conteúdo, mais a entretenimento. Essa batida do conteúdo já é falada há muito tempo, né? Isso não é de agora. Sim.
Mas hoje a gente está vendo, né, como que isso nunca foi tão necessário, né, ainda mais nessa época que a gente está vivendo agora, de quarentena e tudo mais. Essa questão do conteúdo aliado ao marketing digital, ela possibilita trazer dados, possibilita se comunicar exatamente com a pessoa certa, que a marca, que é o público daquela marca, né? Sim. E também evita uma publicidade evasiva, a gente consegue escolher hoje quem vai ver e quem não vai. E certamente o vídeo, agora puxando para o meu lado, né, ele tem os recursos hoje que disponíveis para produzir são infinitos, né, e baratos também, né. Pode produzir tanto com o celular, tu pode fazer uma produção mediana, uma produção muito foda, e de repente não precisa gastar tanto com produção. E eu acho, inclusive, que entre qualidade e conteúdo, eu ficaria com conteúdo e frequência. Eu acho que depois o John até pode falar um pouco sobre isso. Eu acho que a frequência e o conteúdo eles são muito mais importantes para um posicionamento no Google, nas redes e tal, do que tu pensar fazer um conteúdo, um vídeo só muito bem feito. Talvez vale mais a pena tu fazer vários, só que com a qualidade não tão incrível, né? Mas manter uma frequência de publicação. E também só complementando ali a questão da importância dos vídeos dentro de um planejamento de marketing, é porque a gente tem, nos vídeos tem muitas camadas, né? A gente tem informação de áudio, a gente tem informação visual, pode ter atuação de algum ator, a gente tem linguagem escrita, efeitos sonoros, né? Então, tem muitos recursos, né, para trabalhar com a imaginação das pessoas. E por isso que eu acredito muito que é a melhor forma com que a gente pode transmitir uma mensagem de uma marca, né? A gente pode emocionar, a gente pode fazer rir, várias sensações que dá para transmitir através dos vídeos, né? Claro, eu acho que ele sozinho, dentro de uma estratégia, não funciona, né? Ele precisa ter embasamento, tem que ter planejamento para conseguir captar os dados, para conseguir entregar para as pessoas certas, sempre focado muito no público-alvo, né? Todas as decisões envolvendo uma produção, elas devem ser voltadas ao que a marca quer comunicar e a forma como aquele público vai absorver aquilo ali, né? Exato. Até fazendo um complemento, eu acho que tem uma palavra que complementa o que tu falou, Gui, que é o engajamento. Porque a frequência é importante. Concordo contigo, acho que talvez algumas marcas se preocupem tanto com a qualidade, com o nível de produção, que acabam não produzindo, não saindo do papel uma ideia. Então, assim, tem um meio termo, porque a frequência é importante, porque os canais, por exemplo, no YouTube, a tua visibilidade cresce a partir do momento em que tu estabelece uma relação com as pessoas que estão visualizando e que tu tem uma sequência de postagem que gera engajamento. Também não adianta postar vídeo todo dia com um nível de engajamento baixíssimo. Também não vai ser... Então o engajamento, desculpa de interromper, é a pessoa, ela comentar, ela compartilhar aquele conteúdo? Seria? Todos os tipos. Começa, por exemplo, no YouTube, o fato de tu assistir o vídeo até o fim, o fato de tu subscrever no canal, o fato de tu dar um like ali no botãozinho, por exemplo. Nas redes sociais também, assistir o vídeo até o fim, é compartilhar. Google, quando eu falo Google, YouTube é uma ferramenta do Google, né? Google, Facebook, quando eu falo Facebook, Instagram é uma ferramenta do Facebook, então, e N outras ferramentas, eles monitoram tudo isso. A grande missão, por exemplo, do Google é entregar o melhor resultado possível para nós que estamos procurando algo. Então, inclusive no site, até eu voltando um pouquinho para o universo SEO, mas essa fórmula meio que funciona para tudo, assim, é muito fácil. Se um cliente chega para mim e fala, John, eu quero amanhã 1 milhão de visualizações no meu site, eu dou um jeito, eu entrego 1 milhão de visualizações. Só que assim, 1 milhão de visualizações de acordo com o que ele realmente precisa, 1 milhão de visualizações de pessoas que vão efetivamente comprar o produto, contratar o serviço dele, né? A gente pode, em uma semana, quadruplicar a quantidade, muito mais, na verdade, a quantidade de likes no canal, de pessoas seguindo um canal. Só que são as pessoas relevantes, e aí, por exemplo, o Google, para definir se um site, ele, né,
dentre diversos fatores que o Google analisa em relação ao posicionamento e definir se o site vale destaque nos resultados de busca ou não, estão 3 fatores. Isso é um estudo até feito pelo SEMrush, é uma ferramenta a nível mundial soletra SEMrush. Alguns chamam de SEMrush. Se vocês entrarem em semrush.com, vocês vão ver que é uma ferramenta super completa para todo tipo de análise em relação ao marketing digital. E esses caras, anualmente, como eles são uma ferramenta utilizada para fazer auditoria de sites, eles contabilizam essas informações. Acho que o Henrique caiu, voltou. Acho que eu saí fora. Tá, mas tu voltou rápido aqui. Então, o SEMrush, o que ele faz? Ele aproveita todas essas informações em relação aos sites e ele bate o posicionamento do site versus o que esse site tem. Porque SEO, na verdade, existem diversos direcionamentos, né? Tem profissionais que falam que isso é importante, outros profissionais falam que aquilo é importante, e que esses caras vêm fazendo todo ano, eu acho fenomenal, efetivamente, vamos ver, né? Tipo, é importante ter vídeo no site. Isso ajuda ou não ao ranking subir ou não subir? É importante que o site tenha tal recurso, que ele seja rápido, que ele seja responsivo, isso adeque na tela do celular, etc. Então, os caras fizeram um ranking dos principais fatores de ranqueamento. E os itens 2, 3 e 4 são índices que eu chamo de indicadores qualitativos, que é o quê? O tempo de permanência que as pessoas ficam no site, qual é a taxa de rejeição, ou seja, se tu entra no site e logo sai, se tu tem uma taxa de rejeição baixa, e quantas páginas no site tu visita. Tá? São 3 indicadores que eu chamo de qualitativo, não é quantitativo. Porque eu posso, de novo, superlotar o número de pessoas num dia num site, mas as pessoas entram e saem logo, ou não visitam nenhuma página, ou ficam um pouco tempo no site. Então, com esses indicadores, se forem altamente positivos, eles elevam o nível de autoridade que o Google, né, atribui ao site, frente a N outros fatores também, né, paralelo a N outros fatores, para identificar, então, se aquele site merece ser mostrado ou não. Então, essa questão de indicadores de qualidade, digamos, essa formulazinha, digamos, ela se repete para N outros formatos, né, seja site, seja vídeo, seja banner, seja o que for, e N outras ferramentas, porque o que o Google, o que o Face quer é entregar conteúdo relevante. O Google quer que, se tu procurar alguma coisa, ele precisa trazer um resultado de busca de acordo com o que tu está procurando. Porque se tu não achar o que tu quer, tu vai parar de buscar lá. Então, a principal missão dele é te entregar o melhor resultado possível. E para ele fazer isso, ele precisa ser muito criterioso nos resultados que ele escolhe. Meio louco, mas é isso. E nessa função ali que tu comentou, John, desses orientadores qualitativos, tu acha que ter vídeos dentro do site, eles contribuem para esses orientadores? Por exemplo, tempo de permanência no site, os vídeos eles podem contribuir para isso? Sim, com certeza. Tem que cuidar para os vídeos não serem um tiro no pé no sentido de tornar o carregamento da página mais lento. Isso existe um recurso muito fácil que a gente fala embedar, porque em inglês é embed, né? Mas digamos, tu colocar um quadradinho... Incorporar, né? Incorporar, muito obrigado. Toda vez que eu tiver uma dúvida aqui com um termo em inglês, ele vai me ajudar. Tradutor simultâneo. Mas assim, incorporar, por exemplo, tu tá numa landing page e aí tem um vídeo que apresenta aquele conteúdo, que apresenta aquele produto, aquele serviço. Tu consegue, na verdade, apesar do visualmente falando ter um quadradinho no teu site, esse site, se tu der play, ele vai puxar do teu vídeo que está instalado lá no teu YouTube, por exemplo. Então, quando tu carrega a página, ele não carrega o vídeo junto com as imagens, com os códigos e tudo mais. Ele só carrega o vídeo se tu der play e aí ele puxa isso de uma infraestrutura externa, que é, por exemplo, no caso do YouTube. Isso é um recurso muito bom para reduzir o peso do site. Sim, eu acredito que o vídeo ele é fundamental assim, para aumentar o engajamento, inclusive dentro do site. Por isso, para aumentar o tempo de permanência, aumentar a interação do site.
e inclusive, agora indo para uma parte um pouco mais técnica de SEO, mas o Google, tudo que a gente puder relacionar com ferramentas dele próprio, ou seja, cria um site, cria em paralelo um endereço no teu Google Meu Negócio, cria em paralelo um canal no teu YouTube. Eu não sei hoje quão relevante o Google Plus é, né? O Google Plus não é relevante, mas antigamente era. O que outras ferramentas do Google a gente consegue utilizar para manter o teu relacionamento com o universo Google 100%, sabe? Então, inclusive, esse link para o teu canal, esse link para o teu vídeo no YouTube é super relevante. Então, por exemplo, se eu marca, tá? Eu criar um canal no YouTube e começar a veicular, postar vídeos com frequência e linkar os vídeos ao meu site, isso também contribui com o SEO, com o posicionamento no Google. Sim. Acho que até é uma dica interessante procurar usar tags também, né? Ou quando termina o vídeo, colocar os próximos vídeos para a pessoa assistir. Também de tentar colocar na descrição também links onde direcionam para o site. Acho que isso também contribui, né? Exatamente. Se a gente for falar porque até o próprio YouTube, como ele é um buscador, como o Google, ele é um buscador de vídeos, né? Então, o próprio YouTube, a gente consegue fazer SEO no canal do YouTube. E aí existem, assim, a lista é gigantesca, mas falando do Beabá, para vocês terem uma ideia, até o nome do arquivo, por exemplo, gravei um vídeo. O nome ficou MVDX 0034. Sei lá o quê. Aí, renomear esse arquivo com efetivamente do que se trata. Então, o nome do arquivo, antes de carregar ele para dentro do YouTube, já é o primeiro passo. Depois, se tu carregar, é pensar num título que seja ao mesmo tempo engajante, mas que tenha palavras-chave, que tenha relação com o conteúdo que tu está trazendo. Aquele campo de descrição, ele tem um volume gigantesco de conteúdos que tu pode colocar lá dentro. Então, realmente explicar, descrever bem o que está sendo falado no teu vídeo, aproveitar esse espaço para botar um link para tuas redes sociais, para colocar um link para o teu canal, para trazer outros vídeos relevantes. Aí tem outros campos, tipo campos de tags, de categorias, enfim, os vídeos relacionados ao final, ou algum outro card ao final do teu vídeo para manter a fluidez, digamos, de um vídeo para o outro. Tudo isso, de novo, estamos falando em quê? Em engajamento. Então as pessoas vão ler, vão clicar, vão navegar e vão aumentar o engajamento com o teu conteúdo. Sim. Ficar sempre premiando. Tem algum espaço onde a gente possa descobrir, por exemplo, quais palavras-chave existem dentro de um... Vou dar um exemplo melhor. Por exemplo, eu tenho uma marca de crochê, tá? Eu publiquei um vídeo lá sobre como fazer crochê. Tem algum lugar onde eu possa ver quais palavras-chave estão sendo mais buscadas dentro do YouTube? Eu não utilizo nenhuma ferramenta voltada ao YouTube. Sinceramente, eu desconheço se existe uma ferramenta que traga com precisão o que as pessoas buscam no YouTube. Mas para mim o Google é um principal termômetro. Então as ferramentas que permitem a gente ver o que as pessoas buscam no Google, e eu até acredito que o próprio Google traga o que as pessoas estão buscando no próprio YouTube. Eu acho que ele traz uma visão mais completa, né, de todos os seus recursos possíveis de busca. Mas eu normalmente utilizo alguma ferramenta que o próprio Google ou outras ferramentas existentes e que dizem o que as pessoas estão buscando, e eu utilizo isso como um termômetro, tá? Eu sugiro ir por esse caminho. Certo. Sim. Então, pois é. Eu queria fazer uma pergunta direcionada ao Gui e depois o John pode continuar também. Para ti, Gui, que tipo de vídeo tu acha que se adequa a uma estratégia de marketing? Cara, boa pergunta, assim. Eu acho que entra de novo naquilo que eu falei no início, né? Vai depender muito da marca, vai depender muito do público, vai depender principalmente do objetivo que essa marca está buscando com aquela campanha. Pode ser aumentar as conversões, pode ser gerar reconhecimento de marca, conseguir talvez fortalecer algum produto, a venda de algum produto. Então isso varia bastante, né? Até gestão de crise, por exemplo, né? Também. Eu acho o que eu poderia dar, de repente, seria um exemplo para o momento atual que a gente está vivendo, né? Que hoje o que mais
seria recomendável, né, no momento de agora, é trabalhar com animação. Principalmente, a gente não tem hoje como se reunir para fazer gravações, né? Então, tá todo mundo trabalhando alocado em home office. Então, a animação, ela é uma forma onde a gente pode trabalhar tornar qualquer assunto fácil de entender, né? Porque ela estimula a imaginação, ela tem um apelo mais lúdico. E, inclusive, não só para o público externo, né? Ela também pode servir para trabalhar no endomarketing das empresas. Eu acho que, nesse momento, cada vez mais, o endomarketing está sendo está sendo uma área dentro das empresas onde está recebendo muita atenção, né? Porque a gente vivendo um momento de incerteza, os colaboradores também, né? Eu acho que é fundamental que as marcas trabalhem muito forte essa relação do endomarketing para tranquilizar os colaboradores e informar sobre as atitudes e as ações que estão sendo feitas. Então, um vídeo de animação, ele pode, por exemplo, explicar novos procedimentos, tipo o uso de EPIs, por exemplo, novos processos que estão sendo adotados, ou talvez adotar um tom mais emocional para agradecer os colaboradores que estão ajudando nesse momento. E para o público externo, a gente pode trabalhar com animações fazendo promoções de venda diretamente, né? E aí linkar totalmente com marketing digital para, por exemplo, um negócio local, tu comunicar em bairros, talvez, sei lá, um exemplo, supermercado, tu trazer promoções em bairros específicos. Isso eu sei que dentro do Google tu consegue selecionar para as regiões que vai ser impactada essa publicidade, né? E, enfim, tem várias formas de trabalhar isso, mas vai depender muito da marca e dos objetivos dessa campanha, né? Enfim. Sim. E, John, assim, o que tu enxerga disso, assim, tipo, tu tem uma experiência com a Solo, já também a Solo fazendo uma animação para uma campanha de vocês, né? Vocês poderiam falar um pouco disso, desse desculpa, Henrique, só depois a gente corta, tá? Mas só para complementar. Um outro ponto também que tem se trabalhado muito é entretenimento. A gente viu agora, por exemplo, a Brahma, que fez uma transmissão ao vivo com um show do Jorge Mateus. Foi a maior live da história do YouTube, né? Teve, se não me engano, 3,2 milhões de pessoas assistindo. Então, entretenimento também é uma forma muito boa, assim, de se trabalhar a fim de ter uma proximidade maior com o público. Claro, sempre pensando se faz sentido com aquela marca ou não, né? Então, vídeo, para isso, acho que é uma baita ferramenta, né? Conseguir entreter as pessoas, o teu público e tá a tua marca presente naquele entretenimento, né? Por exemplo, uma marca de produtos infantis, de repente pode trabalhar com uma websérie animada, né? Então, são muitas possibilidades, né? Exato. Sim. Então, acho que eu vou puxar um pouco, mudar um pouco o foco, depois a gente pode retornar. Perguntar como é que tu tá enxergando esse momento, John, de agora, assim, pro marketing digital. Porque a gente está vendo também, de uma forma abrupta, muitas empresas tiveram que se adaptar a esse momento, também se adaptar às suas campanhas, que estavam seguindo um curso e de uma hora para outra isso mudou e tiveram que se adaptar a esse momento. Como é que tu está enxergando isso agora, que está acontecendo nesse momento? Tá, beleza. Eu acho que primeiro, como eu acredito muito que o marketing atual é a criação de relacionamento. Não é à toa que em 2010, quando o Philip Kotler escreveu o Marketing 3.0, ele mesmo repensou, ele mesmo reviu coisas que ele havia dito, né, nos princípios do marketing lá no início e ele dali e antes daí e depois dali muitas pessoas trazendo diversos conceitos diferentes relacionados a essa criação de relacionamento, essa questão de trabalhar essa conexão com o público. Então, eu acredito que cada vez mais as empresas devam estar preocupadas com isso. E isso significa que talvez nesse período onde eu tenha que estar com um estabelecimento fechado, ou que eu não consiga entregar um produto ou um serviço, ou que, de certa forma, sei lá, eu tenho, por exemplo, um hotel e eu não consigo receber os meus hóspedes, eu tenho uma clínica e não consigo atender meus pacientes. Independentemente disso,
essa conversa entre marca e cliente de modo geral, né, paciente, hóspede, seja o que for, ela precisa continuar. E o que tem que mudar é o tom da conversa, o que tem que mudar é o conteúdo, o que tem que falar é que, pô, nem eu tava no carro ontem e aí eu tava zapeando assim, e de repente eu vi que a Mix, eu acho que tá falando de um cruzeiro, né? O cruzeiro da Mix, não sei o quê. Eu parei assim, comecei a ouvir, tá, o que esses caras, tá todo mundo isolado em casa e os caras estão oferecendo um cruzeiro com bandas e não sei o quê. E aí no final ele falou, vai ser no fim do ano, ou seja, cara, pode só se der muito errado as coisas para realmente no fim do ano isso tudo não ter passado, entendeu? Então eles estão trabalhando com essa, até eu acho que é bom essa visão pro, tá, no fim do ano eu vou ir para um cruzeiro, sabe? É otimista, né? Exatamente, tipo assim, isso vai passar, entendeu? Não sei se vai passar mês que vem, se vai passar daqui 2 meses, se vai passar em setembro, a gente vai ter que esperar o inverno passar e as coisas vão se normalizar, não sei. Mas acho que nos move, nos motiva é ter uma esperança que vai passar, entendeu? Ter uma clareza de que isso tudo vai passar e eu tenho que continuar programando a minha vida, eu tenho que continuar sabendo que eu vou voltar a viajar, que eu vou voltar a socializar com os meus amigos, etc. Então, acho que um grande erro que algumas empresas agora estão cometendo é não se comunicar com o seu público. Claro que salva exceções, né? Tipo, uma empresa que tem um relacionamento totalmente B2B, assim, ou seja, que se comunica com, sei lá, o comprador de uma outra empresa. Tu é uma indústria e te comunica com o comprador de uma outra indústria. É muito mais delicado e é um quebra-cabeça maior, assim. Mas, por exemplo, em marcas, empresas que atendem o público final, mesmo que se ela esteja de portas fechadas, um hotel, por exemplo, o hotel talvez ela não vai fazer campanhas agora para trazer hóspedes para o teu hotel, mas, cara, tu vai ter que falar sei lá, do Natal, do verão, das férias, de um pacote para o ano que vem, trazer alguma promoção agora para o momento, para que a pessoa possa começar a parcelar e vale a pena financeiramente, sei lá. Ou simplesmente trazer conteúdos relevantes, sabe? Então, acho que essa é a primeira coisa, as marcas não podem deixar de se comunicar, e a gente fez um exercício bem intenso, assim, até compartilhando com vocês, a gente está trabalhando, acho que a gente está trabalhando mais do que normalmente, porque, claro que alguns clientes, um volume pequeno de clientes suspendeu o contrato, pediu para ficar 2, 3 meses sem ter, né, uma mensalidade com a gente, e voltaria daqui a 90 dias, por exemplo, mas a maior parte dos clientes, eles readequaram a sua comunicação para esse período. E, por exemplo, estou falando, por exemplo, de áreas, por exemplo, na área da medicina, um cliente nosso que trabalha na área mais estética, ele não pode receber as pacientes, ele não pode tirar nenhum diagnóstico, mas coincidentemente, há 2 semanas atrás, o Ministério da Saúde liberou, com algumas restrições, o uso da telemedicina, como eles chamam, né, meio estranho. E isso permite com que esse nosso cliente faça uma pré-consulta, que ele esclareça algumas dúvidas, tenha um papo inicial e já possa encaminhar um processo, já definir alguns exames que a pessoa pode fazer. Quando tudo passar, ele não precisa começar a roda quando tudo começar. Ele já, de certa forma, já está com a roda andando. Ele já conversou, ele já demonstrou valor, ele já esclareceu dúvidas, já conquistou aquele paciente já tem até um próximo passo. Que exames eu posso fazer e a coisa vai continuar rodando. Então, acho que o primeiro ponto é isso, não achar que agora eu vou... É que é muito natural, até porque uma das ações das empresas é redução de custo, então, normalmente o marketing é o primeiro a ser cortado. Primeiro a ser cortado. E eu acho que tem que ser muito bem pensado isso. Acho que é o primeiro ponto, tá? Então, não sumam do mapa agora que a gente está em casa, até porque as pessoas... mais do que nunca, né? Porque o pessoal está em casa. O pessoal está em casa, está consumindo, está com dúvida. Os próprios estudos, né? Eu falei antes, a gente consegue ver o que as pessoas estão procurando. Se a pessoa pode não contratar um implante dentário agora, mas ela está lá pesquisando se o implante dentário dói ou não dói, como é que funciona, que clínicas oferecem implante dentário. Agora, olha que oportunidade para a marca de se posicionar agora, né, nesse momento. Né? Agora. Então, assim, existem marcas que estão percebendo, N marcas que estão percebendo isso, e outras marcas estão aí meio que tiraram pelo acelerador. Acho que isso é a primeira cautela. Segunda, não tente se reinventar, por exemplo, assim, sei lá, eu nunca vendi online.
eu nunca entreguei conteúdo online, eu nunca me posicionei online. E de repente, de uma semana para outra, eu quero virar um produtor de conteúdo, eu quero colocar meu serviço online, eu quero vender meus produtos. Tem pessoas que estão conseguindo, mas é uma virada muito grande, é uma curva de aprendizado muito grande, tem todo um trabalho, um histórico que deixou de ser construído. Então não é assim para simplesmente agora me tornar uma empresa digital, sabe? Acho que tem que ter essa cautela. Não preciso nem dizer, né? Cuidar para não tirar proveito desse momento e tentar lucrar com isso, mas também não se culpar por estar lucrando com isso. Porque uma coisa é lucrar porque tu tem um negócio, outra coisa é tirar proveito, né? Ontem mesmo eu tive uma reunião com uma empresa que parou toda a produção de calçado deles. Tu tem diversas empresas que estão fazendo, mas eles estão desenvolveram uma máscara e eles vão começar a comercializar essa máscara, porque é um produto que está escasso no Brasil. Claro que tem que ter lucro, mas acima de tudo ele percebeu nessa máscara uma oportunidade de primeiro manter a fábrica rodando. Ele não vai demitir ninguém, não vai reduzir a carga horária de ninguém, ele vai continuar utilizando a matéria-prima que estava parada lá no estoque dele, porque os pedidos dele foram cancelados. Então, a forma que ele encontrou de sobreviver, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. Um outro exemplo, que eu acho que até a gente pode falar mais depois, mas essa ferramenta que a gente está usando hoje para fazer essa videochamada é o Whereby. Se vocês entrarem em whereby.io, leva para a landing page e explica melhor como é que funciona. Mas o Whereby é um cliente da Mark, eles são da Noruega, a gente vem trabalhando há já uns 4 meses e meio com eles. A gente posicionou agora no mês de março o Brasil como o principal mercado do Whereby no mundo. E é um exemplo, porque é incrível se tu olhar no pico de conversões ali, no pico de assinaturas. Dia 16 de março o negócio explodiu, que foi bem ali quando começou, né, a galera começar a trabalhar home office, quarentena, isolamento social, etc. E é incrível o quanto de 16 em diante o negócio simplesmente explodiu. Os caras, eles estão, de certa forma, lucrando, eles estão faturando, mas acima de tudo, eles estão oferecendo uma solução para aqueles que não conhecem ou estão insatisfeitos com as ferramentas que usam hoje em dia, enfim. Então, acho que é importante essas empresas saber o momento certo de fazer uma oferta. Tem muita empresa, consultores, sei lá, psicólogos, coaches e um monte de gente entregando conteúdo gratuito, percebendo que esse é o momento também de se solidarizar com a situação e trazer um conteúdo gratuito, ou, por exemplo, Net, Oi, Vivo e N outros canais, liberando todos os canais para todo mundo, por exemplo, e aí vai. Então é um momento também de se solidarizar e ajudar as pessoas a minimizar um pouco esse tédio, essa ansiedade, esse momento de isolamento, assim. Claro. Porque até uma pessoa que eu sigo e gosto bastante é o Gabriel Carneiro Costa, é um cara de Porto Alegre que está no momento de trabalhar muito essa questão da ansiedade, da crise e tal. Ele falou uma coisa que para mim marcou bastante. Nós não estamos no momento de home office. Home office é quando tu trabalha de casa, mas tu pode sair de tarde para ir no mercado, tu pode tomar um café, fazer uma reunião, fim do dia ir lá abraçar os amigos, tomar uma ceva, se encontrar com a tua família. Teus filhos, né, no meu caso tenho filhas, minhas filhas estão durante o dia na escola, vem no final do dia eu já parei de trabalhar. Nós estamos num momento de isolamento social. Eu estou trabalhando de casa, mas ao mesmo tempo tem alguém que quer a minha atenção, que é pequeno e não entende porque o papai não está aqui comigo. Claro. E outras coisas acontecendo, e tu tá 3 semanas em casa, e uma certa angústia e ansiedade de quando é que isso vai terminar, como é que a gente vai se reinventar para, né, estender todo esse período. Então nós estamos num momento de isolamento, nós estamos num momento de home office, não é um negócio mais sério, mais complicado. Então as marcas que conseguirem minimizar esse momento, eu acho que também conseguirem contribuir positivamente assim para minimizar esse momento, eu acho que são super bem-vindos assim, para trazer esse tipo de solução. É a hora de repensar os pontos de dor, né, dos consumidores. Exato. E aí, tudo aquilo que antes estava planejado tem que rever, e porque agora a dor mudou, né? A dor é outra. Então, o mesmo caso da empresa que tu comentou de calçado, né? A necessidade de mercado virou outra, né? Então, tem que se adaptar também às campanhas, a comunicação também tem que se adaptar nesse sentido, né? Exatamente. Novas demandas vão ser criadas, né? Exato. Que
que é engraçado que a gente está vendo algo sem precedente, demandas que a gente nem imagina, né? Sim, A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, né? sim. Porém, também queria voltar um pouquinho que tu falou, essa coisa as marcas elas estão entregando esses produtos, acho que mais que nunca elas estão criando uma relação, né? Acho Sim. que nem tu falou no início, a gente foi falando, aí também tá um exemplo do marketing criando essa relação próxima, né? Eu tô entregando um conteúdo gratuito, mas quem sabe depois, quando acabar tudo isso, aquele cliente foi impactado por essa atitude, né? Dessas marcas, ele também vai criar essa proximidade e, consequentemente, engajamento e depois e cliques. E continua o relacionamento depois, né? Exatamente, isso aí. Depois. Isso aí. E a gente podia voltar nessa questão da Whereby, que nem tu comentou. Será que tu pode detalhar um pouco qual é que foi a estratégia da Mark para posicionar a Whereby, ou para fazer essa estratégia de marketing da Whereby? Tá, beleza. Nós, de certa forma, chegamos até o cliente, é uma sequência Até assim, primeiro abrir um parênteses, a Mark, a gente trabalha já com clientes de outros países há um certo tempo e a gente, um dos nossos formas, né, um dos nossos posicionamentos é para clientes fora do Brasil, nós nos posicionamos como uma solução de marketing digital para eles no Brasil. Nossa intenção não é fazer marketing digital na Noruega, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Coreia, mas é encontrar empresas do Uruguai, dos Estados Unidos, da Noruega, da Coreia, e fazer marketing digital para eles aqui no Brasil, comunicar suas marcas, seus serviços aqui no Brasil. Tá? Esses países que eu citei não foi à toa, são países onde a gente tem clientes hoje. Então, no caso da Noruega, enfim, a gente encontrou a Whereby e eles já tinham o Brasil um certo sinal assim, de alerta em relação ao Brasil, porque o Brasil era um dos top 5 mercados, só que em relação a usuários free, pessoal que vai ali, cria uma conta gratuita e utiliza a ferramenta. Então, a gente foi contratado por eles para fazer um trabalho para aumentar a base de clientes pagantes. Eles possuem 2 planos diferentes, o Whereby Business e o Whereby Pro. E aí a gente criou toda uma estratégia para realmente comunicar isso. Então, a primeira coisa foi que a gente criou o conteúdo relacionado hoje a essa landing page que é whereby.io. Entrando lá, vai estar todo um conteúdo já em português, conversando com as pessoas aqui na língua local. A gente convidou a Solo, que curtiu o projeto, porque também já usava a ferramenta. A gente já era usuário do Whereby, a Solo já era usuário do Whereby, então a gente pegou esse projeto assim com muita empolgação, porque, pô, que massa, a ferramenta é muito boa, a gente já usa eles e viu como oportunidade de contribuir para o sucesso deles aqui no país. Então, trabalhar com cliente que tu já conhece, já acredita, faz toda a diferença, né? É muito massa. Então, a Solo fez o vídeo institucional e, assim, quem acessar o whereby.io, quem assistir o vídeo da Solo, vai perceber que a nossa comunicação não é explicando quem é o Whereby. A gente está conversando com quem já é usuário do Whereby Free e explicando por que ele tem que migrar para os planos Business e Pro. Essa é a estratégia, é aumentar a base. Uma as métricas que os clientes passou é aumentar a conversão venda final, não aumentar a conversão para novos usuários do plano Sim. Free. Então, a gente recebeu carta branca do cliente para trabalhar todos os canais que a gente julgasse necessário, eles definiram uma verba específica mensal, e em cima disso a gente desenhou uma estratégia dentro de basicamente tudo que a gente conversou lá no início, de ativar tanto o reconhecimento da plataforma, mas acima de tudo, utilizar recursos multicanais e textuais, audiovisuais, etc., para gerar esse valor para os usuários que já conhecem o Whereby, mas ainda não tinham pensado sobre ou considerado a hipótese de migrar para um plano pago deles. A gente, pela urgência do projeto, os primeiros meses a gente rodou a campanha e landing page, tudo sem vídeo, enquanto a Solo estava produzindo vídeo. E aí, se eu não me engano, foi no início do terceiro mês, se eu não me engano, a gente começou a rodar o vídeo
e nós tivemos um aumento de 83% nas conversões, comparando o primeiro mês com o vídeo e o mês anterior ao vídeo. Então, mostrou a força de uma campanha sendo respaldada por um recurso como um vídeo em animação, porque ali a gente conseguiu efetivamente, de forma fácil, explicar os recursos dos planos pagos, o porquê migrar para um plano pago ou não. É muito mais didático, muito mais engajante do que simplesmente, né, um site com tudo isso escrito. Aí puxando lá com a tua pergunta, né, Henrique, lá do início, quando tu perguntou que tipo de vídeo funciona para marketing digital, né? Claro. Olha só a importância da gente, nesse caso do Whereby, da gente ter determinado o objetivo da campanha e o público, né? Então foi muito centrado nisso, né, de transformar os não pagantes em pagantes. Então a gente direcionou o roteiro, direcionou a linguagem, tudo para conversar especificamente com essas pessoas. Então quando tu consegue ser o mais específico possível para o público, o retorno vem, né? Então foi aí um dos casos. E a gente optou também por trazer esse material de vídeo em animação 2D, que é uma técnica que ela nos permite, nesse caso, representar vários cenários e várias situações, sem ter que gravar nada, é um recurso mais barato, e também ele é uma forma de explicar o conteúdo de uma forma mais lúdica, mais fácil de entender. Então, a gente foi por esse caminho da animação 2D justamente por isso. E também teve um desafio aí que foi o fato da marca estar sendo estava passando por um processo de rebranding, né? Eles estavam trocando de marca. Então, para nós também foi desafiador nesse sentido, porque a gente estava criando o vídeo enquanto a nova marca também estava sendo criada. Então, a gente teve que usar ali os conceitos que eles criaram da marca, mas sem ter nada visual ainda, né? A gente foi elaborando ao longo do processo. Até eu não comentei, a empresa antes era o Appear.in, talvez muita gente conheceu por Appear.in, antes mesmo de migrar para o Whereby. E aí, realmente, como o Gui comentou, primeiro eles trocaram o nome, e aí a identidade visual foi sendo construída enquanto a gente já tinha começado o trabalho de criar roteiro, etc. Foi uma coisa meio maluca, mas é que fazia parte de todo esse movimento de troca de marca, eles precisariam ativar o vídeo e tudo mais. E tinha que ser rápido também, não dava para demorar, né? E aí, acho que vale um elogio a Solo, aqui o cliente curtiu tanto o vídeo que a gente criou uma versão em inglês depois. Solo também buscou... Olha aí, ó. A Solo buscou uma voz de acordo com o que o cliente esperava, em inglês, locutor cuja língua nativa era o inglês. Então a gente conseguiu entregar, fez os ajustes na animação e conseguiu entregar um conteúdo de altíssima qualidade para o cliente, e ele já tem interesse em desenvolver outros trabalhos também para outros países no idioma inglês. Então, foi pensar um pouco louco, assim, né? Uma startup norueguesa que tem acesso a N tecnologias, N recursos, N empresas, e encontrou no Brasil a solução para talvez um trabalho que estava sendo feito, né, de forma assim, não tão boa quanto poderia. Não efetiva, no caso. Não é efetiva, e muito do que a gente está trazendo aqui, até eu volta e meia, uma vez por semana, mais ou menos, eu faço um call lá com a fundadora, e de certa forma a gente está trocando figurinhas, porque a gente acaba trazendo soluções para ela que reflete também em outros mercados. Sim, e tu tá muito mais próximo, né, do mercado, né, aqui, do que ela, né, então... Exato. A comunicação, tu vai comunicar muito mais próximo, né? Exato. E puxando ali, que tu começou a falar, como é que tu pode pensar nessas etapas da criação do vídeo, né, a pré-produção, a pós-produção, estando alinhado com essa estratégia de marketing e também com esse rebranding, né, que a marca estava passando? Seria, por exemplo, o que o estilo do vídeo, que tu comentou da animação, a cara vintage que ele tem, por exemplo? Sim, desde o processo, né, de criação, de produção, são 3 etapas basicamente, que é a pré-produção, né, onde a gente vai analisar a marca, quais são os conceitos por trás daquela marca, a linguagem visual, o tom de voz daquela marca, como que ela se comunica com o público. A partir dessas informações, a gente vai trabalhar num roteiro, né, alinhado também com os objetivos daquela campanha.
e também olhando para o público-alvo. Então, todas as informações vão servir de base para a gente criar um roteiro. E a partir desse roteiro, a gente aprova junto com o cliente e tal, cria storyboards, cria rascunhos, né? Onde a gente vai aprovando a linguagem visual. E aí depois a gente só, então, a partir de ter tudo isso aprovado, a gente parte para a etapa de produção, né? Então, nesse caso específico do Whereby, a gente não tinha a linguagem visual ainda 100% definida. Então, a gente tinha alguns conceitos, né, em teoria, e a gente foi trabalhando dentro desses conceitos e ajustando enquanto estava fazendo. Isso eu vejo que se não fosse animação, a gente não teria como fazer, né? Porque o fato de ter sido animação nos permitiu alterar as coisas com mais agilidade, né? E até depois de o vídeo tá sendo veiculado, esse é um outro benefício da animação, porque dentro ali do marketing digital, tu vai arrumando o avião em pleno voo, né? Tu lança a campanha, tem alguma coisa ou outra e tu vai ajustando. E o fato do vídeo sem animação 2D, ele permite que a gente faça ajustes, né? Mesmo depois de ele estar pronto, sendo veiculado, é rápido para a gente ajustar alguma coisa. De repente, alguma linguagem ali que a gente, no momento que foi veiculado, que se notou que poderia ter melhorado alguma coisa, a gente pode trabalhar posteriormente, né? Então, isso também é uma vantagem. E aí, em específico, voltando em termos de linguagem do Whereby, a gente foi para um lado mais vintage, que é onde a gente entendeu que a marca estava trabalhando dentro dessa linguagem, mais clássica também. Então, a gente buscou na trilha sonora, pegar uma trilha que tivesse uma pegada mais de jazz, nas cores, a gente trabalhou com cores em tons pastéis. Então, vários elementos ali que foram formando o todo, né? Aos poucos, a gente vai fazendo pequenas decisões ao longo do processo que vão determinando o resultado final, né? Sim. É interessante que tu falou uma coisa que me deu um gatilho, né? Que a gente estava falando no início, a questão do marketing digital. A diferença com o marketing tradicional é essa flexibilidade, né? Engraçado que tem esse paralelo com a animação também, né? Que a animação ela tem essa flexibilidade, vai ver também por isso que ela comunica, ela interage tão bem com o marketing digital. Pode ser, sim, a possibilidade de ser facilmente alterado, né? Sim, de se adaptar rapidamente. Também. A formatos também, um vídeo só ele se replica em vários formatos, né? Ele vai para Instagram, que é uma proporção diferente, que é vertical, aí vai para Facebook, aí vai para não sei onde. Então isso, tendo a animação, ela é flexível nesse ponto, né? É diferente de um vídeo onde tu vai ter que fazer uma gravação num set com várias pessoas, acaba sendo mais custoso, entendeu? Fazer qualquer tipo de alteração. E até por exemplo, a entrega da Sol não foi única e exclusivamente um vídeo. A Solo criou diversos formatos diferentes desse vídeo. Quando eu falo formato, fato de ser quadrado, vertical, adaptações, né? Adaptações e em tempo, né? O vídeo total tinha 1 minuto e 10, se não me engano, né, Gui? Mas assim, para algumas campanhas ou para alguns momentos, tu precisa de um vídeo de 5 segundos, de 30 segundos, de 60 segundos. Então, o importante, o interessante de entender é que uma campanha de vídeos ela permite tu adaptar esse material criado para atender diversas demandas diferentes. Assim, isso nos permitiu também trabalhar diversos tipos distintos de comunicação, né, de ações diferentes com o público a partir de um mesmo vídeo. Sim, bacana. E é até uma forma de tu otimizar os recursos que foram investidos naquilo ali, né? Sim. Porque no momento que tu tem um vídeo, digamos, completo, né? Esse de 1 minuto e 10, e tu tem a possibilidade de fazer várias versões curtas para trabalhar em outros canais, pô, tu tá otimizando aquele investimento, porque você não tá produzindo uma coisa do zero, né? Exato. Já tu tá reaproveitando uma coisa que já tá feita, né? Isso aí. Isso a gente tá, acho que se encaminhando pro final já, né? Mas eu vou falar um detalhezinho, acho que eu não falei pro Gui, acho que o vídeo da Whereby acho que foi um dos que eu mais gostei de fazer a edição. Legal. Muito massa, eu gostei bastante. Sim. E tá, agora, já que a gente tá se encaminhando pro final, queria perguntar pro John, assim, o que ele enxerga como o futuro do marketing digital. Agora a gente está vivendo esse momento sem precedentes, atípico, mas para onde ele estava se encaminhando e também enxergando esse momento, para onde tu acha que está indo o marketing digital?
Pô, essa aí tu devia ter me falado que ia perguntar, essa é complexa. Até agora o sem ensaio funcionou super bem. Não, brincadeira. Para onde está assim, Cameron? Eu acho que cada vez mais, eu acho que nunca é redundante falar que o marketing ele é criação de relacionamento. Acho que acima de tudo, assim, é a gente estreitar o relacionamento com o público final, gerar valor e ser altamente relevante. Realmente trazer conteúdo, trazer soluções que sejam relevantes, porque cada vez mais, né, agora a gente pode ver, simplesmente está todo mundo em casa, ou quase todo mundo em casa, e a quantidade de pessoas que resolveu parar e nunca antes faziam, e agora resolveram ou tiveram que utilizar o recurso para se comunicar de forma visual e começar a oferecer infoprodutos, conteúdos, cursos, aumentou de uma forma gigantesca. Então, vai se destacar, certamente muita coisa boa vai surgir, né? Não é todo mundo agora que do nada começou a produzir conteúdo que sei lá, que não vai conseguir gerar um resultado bom, um resultado positivo no seu trabalho. Acho que muita gente vai se redescobrir e vai trazer muita coisa boa. Só que aqueles que vão conseguir efetivamente ser relevantes são aqueles que trouxeram algo de qualidade, algo que realmente faça diferença para as pessoas, né? Por exemplo, no caso do e-commerce, a gente tem um volume muito grande de empresas que nos procuram porque querem abrir e-commerce. Ainda percebe no e-commerce uma oportunidade de, sei lá, o cara que tem uma loja física ou vende de uma forma mais local, pensa assim, pô, mas eu podia estar vendendo para o Brasil inteiro, né? E aí quer abrir uma loja e acha que isso vai ser a solução dos problemas dele, sem fazer o devido planejamento, sem fazer o devido investimento para isso. Mas assim como ele está tendo essa ideia, naquele mesmo dia uma quantidade gigantesca de pessoas está tendo aquela mesma ideia. Claro. E abrindo mais o mercado, tentando se expor para um mercado maior, a tua concorrência vai aumentar também, a exigência do público vai aumentar também. Então, cada vez mais, acima de tudo, a gente tem que entregar qualidade, ser relevante e fazer alguma coisa diferente realmente para conseguir se posicionar em destaque. Eu acho que complementando, gira muito em torno de construir valor de marca, né? Conseguir trazer diferencial para a marca, conseguir aliar uma linguagem que seja própria daquela marca, né? É a forma que eu também vejo de se construir um relacionamento mais específico, mais próximo do consumidor, né? Exato. E também de criar um diferencial mais claro, né? Porque hoje é um bombardeio de conteúdo, é muita informação de todos os lados. Então, quanto mais diferente, quanto mais específico a gente for com o público, mais chance, eu acho, da marca ganhar destaque e gerar mais valor, né? E é importante entender, não sei se todo mundo tem claro, o que é marca, né? Um profissional liberal que seja alguém da área da saúde que atende as pessoas no seu consultório, seja alguém, sei lá, um psicólogo, um coach, ou sei lá, né? A pessoa, a partir do momento que ela está se expondo e ela está divulgando o seu trabalho, alguma marca ela tá trabalhando, seja a sua marca pessoal, seja a marca do seu negócio. Então, quando a gente fala em marca, às vezes, eu imagino que algumas pessoas imaginam alguma coisa, alguma estrutura muito megalomaníaca, algum produto, alguma grande empresa, mas marca é tudo aquilo através da qual a gente se comunica e relaciona o seu serviço, o seu produto. Então, é muito importante entender que a partir do momento que eu estou me expondo, eu estou trabalhando até a minha marca, né? Por isso que existe até o conceito de marca pessoal, marketing pessoal, personal branding, etc. Então, entendam o que é marca e é importante sair desse escopo muito mais tradicional de marca, entender que todo momento a gente está criando uma imagem, a gente está trabalhando isso, é importante trabalhar isso com qualidade, né? Inclusive a gente fez um episódio aqui do podcast específico só falando sobre marca e sobre branding. Uhum. Vale aí quem dá uma pesquisada aí no nosso Spotify, nas redes, e tá bem legal também. O Felipe Schmidt-Fleischer e o Gilney. Isso, Gilney Silva. Exatamente. O Ginei até fazer um agradecimento
público, o Junei foi quem criou a marca da marca, então... E da Solo também. E da Solo também, o cara tá em alta. Em todas, né? Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa. Para mim, a gente... Não, isso aí, agradeço a presença do John aí, nosso grande parceiro, né? John e a Solo e Mark, a gente já trabalha junto há alguns anos, né? Então, tem feito trabalhos bem legais juntos aí. Até hoje eu tô falando aqui da Mark, tá? A gente tá de isolamento social aqui na agência desde o dia 17 de março, mas hoje, em prol da qualidade aqui da conexão, para a gente conseguir fazer a call aí, eu decidi vir aqui e também matar um pouco de saudade aqui. Fiz até uma live com a galera antes aqui mostrando como é que tá tudo, o pessoal matando saudade. Mas assim, vamos ter a calma, entender como se adaptar a esse novo momento. É temporário. Certamente a gente está aprendendo muito, a gente está vendo como a gente pode resolver coisas à distância, a gente pode ver o quão próximo a gente consegue estar, mesmo à distância, e a gente também dá muito valor para momentos em que a gente às vezes está próximo e não explora isso ao máximo possível. Então, vamos entender isso, o quanto esse momento está sendo importante também para a gente se readaptar pessoal, profissionalmente e conseguir prosperar. Aprender com tudo isso, né? Sim. Eu acho que eu enxergo como a gente vai ter uma revolução, além de uma revolução no trabalho e também no ensino, né? Muitas escolas se adaptando, a gente também, porque não vai ter uma revolução também no marketing digital também. Muita coisa vai acontecer como não estava acontecendo antes, né? Então, isso aí, com certeza. Gostaria de agradecer a presença de vocês dois, do John e do Gui. Muito obrigado e até a próxima, então. Até mais. Beleza. Valeu. Valeu.